Imagine um artefato antigo com poderes indescritíveis, guardado por milênios e ligado a eventos bíblicos que moldaram a história. Agora, imagine que uma das agências de inteligência mais poderosas do mundo está obcecada em encontrá-lo. E a pergunta é: por que a CIA estaria interessada na Arca da Aliança? O que eles sabem que nós não sabemos? Nesse vídeo, vamos desvendar a surpreendente conexão entre espionagem e religião, explorando como instituições globais podem estar envolvidas na busca por um dos artefatos mais misteriosos da humanidade. Prepare-se para teorias instigantes, segredos bem guardados e perguntas que vão desafiar tudo que você pensa sobre poder e fé. Será que a verdade está mais perto do que imaginamos? Recentemente, um documento da CIA que foi desclassificado trouxe uma revelação curiosa. Em 1988, a agência pode ter encontrado pistas reais sobre a Arca. Esse documento faz parte de um projeto chamado Sunstreak, que usava pessoas com habilidades psíquicas para tentar localizar objetos à distância por meio da chamada visão remota, com a intervenção de um médium que teria descrito a Arca daquela forma mais comum, feito de madeira, ouro e prata e com um anjo de 6 asas no topo. Esse médium apenas teria visto a Arca da Aliança em um determinado local, mas não apontou em que lugar do planeta ela poderia estar. O interessante é que, segundo esse médium, a Arca poderia ser aberta por pessoas autorizadas e tinha um papel importante em cerimônias, memórias e até na ideia de ressurreição. Para você entender melhor o teor dessa notícia, é importante que você veja esse vídeo até o final, porque muita coisa referente a esse fascinante tema será revelado aqui. Então, vamos nessa! O fascínio da humanidade pela Arca. Desde sua menção nas escrituras bíblicas, a Arca da Aliança capturou a imaginação de gerações. Não é apenas um símbolo religioso, é também uma peça central em histórias que atravessam séculos. Segundo relatos bíblicos, a Arca foi construída sob instruções diretas de Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai. Dentro dela estariam guardadas as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. A Arca foi construída sob instruções diretas de Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai. Dentro dela estariam guardadas as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Mas sua importância vai além de um recipiente sagrado. A Arca era vista como ponto de encontro entre o divino e o terreno, simbolizando a presença de Deus entre os israelitas. Durante a perseguição pelo deserto, ela era carregada em procissões e levada à frente nas batalhas, onde relatos afirmam que derrotava inimigos com uma força inexplicável. Um dos episódios mais famosos está na travessia do Rio Jordão, onde as águas teriam se separado para que o povo de Israel passasse em segurança. Com o passar do tempo, surgiram histórias sobre os seus poderes sobrenaturais. Alguns acreditam que a Arca possuía energia suficiente para dizimar completamente exércitos inimigos, enquanto outros defendem que ela era uma ferramenta de comunicação direta com o divino. Essas narrativas não só alimentaram o imaginário coletivo, mas também despertaram o interesse de líderes religiosos, reis e até cientistas ao longo dos séculos. Desde que o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos em 586 a.C., a Arca desapareceu, mergulhando a história em um mistério que persiste até hoje. Desde então, diferentes teorias sobre seu paradeiro têm emergido, algumas bastante plausíveis, outras mais fantasiosas. O que todas têm em comum é o fascínio que elas exercem sobre quem ouve falar da Arca. Esse fascínio não está restrito à religião. Historicamente, arqueólogos e até agências de inteligência veem na Arca não apenas um símbolo espiritual, mas também uma chave para entender antigas civilizações, que começa a interseção com o mundo moderno.
Afinal, se a arca realmente existe, qual seria seu impacto no mundo contemporâneo? Por séculos, reis e conquistadores tentaram obtê-la, acreditando que ela traria poder absoluto. Alexandre o Grande supostamente teria buscado informações sobre artefatos bíblicos durante suas campanhas. Na Idade Média, os cavaleiros templários foram associados à proteção de relíquias sagradas, incluindo a arca. Já no século XX, a obsessão por artefatos religiosos teria alcançado novos níveis, com líderes políticos e governos modernos se envolvendo na busca. Não é por acaso que a Arca da Aliança continua presente na cultura popular. Filmes, livros e documentários a retratam como um artefato de importância monumental, o que só reforça seu status como um dos maiores enigmas da história. Mas por que a Arca gera tanta curiosidade? Talvez seja um mistério de sua origem ou o fato de que mesmo nos tempos atuais ela continua sendo associada a poderes inexplicáveis. Ou quem sabe, seja porque encontrar a Arca poderia mudar a forma como entendemos a relação entre o divino e a humanidade. Independentemente do motivo, a busca pela Arca transcende gerações e seu mistério ainda ecoa no coração de muitos. E justamente essa persistência, o desejo quase obsessivo de descobrir o que aconteceu com a Arca, que pavimenta o caminho para teorias mais modernas, onde a ciência e a espionagem se encontram. E é aqui que surge uma pergunta crucial. O que levaria uma agência como a CIA se interessar por um artefato bíblico tão antigo? Para entender isso, precisamos mergulhar no lado obscuro das operações secretas e explorar como a geopolítica se entrelaça com essas questões bíblicas e religiosas. A Arca e os interesses geopolíticos. A Arca da Aliança não é apenas um símbolo religioso. Ela também é um ponto de interseção entre poder político e influência geopolítica. Desde os tempos antigos, artefatos sagrados foram usados como ferramentas de legitimidade, capazes de unir reinos, instigar guerras ou consolidar lideranças. Se a Arca fosse descoberta hoje, as implicações seriam profundas e iriam muito além do campo espiritual. Governos modernos sabem que o controle de relíquias históricas e religiosas pode mudar o curso de nações. Afinal, esses objetos têm o poder de inspirar massas, reforçar ideologias e até reescrever narrativas históricas. Nesse contexto, a Arca da Aliança é um prêmio que transcende seu valor espiritual. A questão é, quem controla esse poder? É aqui que os interesses geopolíticos entram em cena. Teorias sugerem que nações como os Estados Unidos, Israel e outras potências têm interesse direto na localização da Arca. Assim, em particular, estaria envolvida não apenas por curiosidade histórica, mas pela vantagem estratégica que sua descoberta poderia trazer. Imagine o impacto político de uma nação declarar que possui a Arca da Aliança. Isso não apenas reforçaria sua posição no cenário global, mas também criaria uma narrativa poderosa que poderia mobilizar milhões de pessoas em torno de uma ideia ou causa. Além disso, existe um temor de que nas mãos erradas, a arca pudesse ser usada como arma simbólica ou até literal, dado aos relatos de seu suposto poder destrutivo. A arca também está ligada ao domínio cultural e à preservação histórica. Na corrida para encontrar o artefato, governos têm financiado discretamente expedições arqueológicas e projetos de pesquisa. Isso levanta outra questão: quantas dessas iniciativas são realmente para descobrir a arca e quantas são para garantir que ela não caia nas mãos de inimigos políticos ou religiosos? Uma teoria interessante é que a localização da arca pode estar relacionada à área de conflito geopolítico no Oriente Médio. Locais como a Etiópia, o Iêmen e a Arábia Saudita, frequentemente mencionados como possíveis esconderijos, também são pontos de tensão no cenário mundial. A presença da arca em qualquer um desses países poderia alterar radicalmente as dinâmicas de poder na região. Além disso, o papel de instituições religiosas não pode ser ignorado.
Organizações como o Vaticano têm sido associadas à busca por artefatos sagrados ao longo dos séculos. Para a Igreja, a descoberta da Arca seria um evento monumental, capaz de reforçar sua influência global. No entanto, se outro governo ou outro grupo secular a encontrasse primeiro, isso poderia gerar conflitos religiosos e políticos em escala global. Outra camada desse mistério é o controle da narrativa. Em tempos modernos, não é apenas a descoberta de um artefato que importa, mas como essa descoberta é apresentada ao mundo. Quem tem acesso à história tem poder. Imagine o cenário que a CIA encontra a Arca, mas decide ocultar essa informação ou divulgá-la de forma estratégica. A manipulação desse conhecimento poderia ser tão impactante quanto a posse desse artefato em si, o que torna a Arca um ponto central de interesse de agências de inteligência como a CIA é justamente a combinação de fatores, poder simbólico, influência espiritual e impacto político. Sua descoberta poderia desestabilizar nações ou fortalecer alianças. E é justamente essa conexão entre lendas antigas e agendas contemporâneas que torna a história da Arca tão fascinante. Mas como exatamente a CIA está conectada a essa busca? Para entender isso, precisamos explorar as operações secretas e as ferramentas incomuns que foram supostamente usadas para localizar a Arca. Operações secretas, CIA e projetos paranormais. Quando pensamos em espionagem, geralmente imaginamos agentes infiltrados, tecnologias de ponta e informações codificadas. Mas se disséssemos que a CIA também investiu em algo completamente fora do comum para alcançar seus objetivos? Nos anos 70 e 80, a agência se envolveu em projetos que exploravam o paranormal como ferramenta de investigação. E entre muitos rumores, um deles é particularmente fascinante: o uso dessas técnicas na busca pela Arca da Aliança. Um dos projetos mais conhecidos é o projeto Stargate, que focava na prática de visão remota, uma habilidade supostamente psíquica que permitia aos indivíduos ver locais ou objetos à distância, sem estar fisicamente presentes. Embora pareça algo tirado de filme de ficção científica, documentos desclassificados confirmam que o programa existiu e foi levado a sério por vários anos. Segundo relatos, a CIA treinou pessoas para usar a visão remota em missões de reconhecimento. Algumas dessas missões teriam sido direcionadas a descobrir a localização de artefatos perdidos, incluindo a Arca da Aliança. Mas por que a CIA consideraria essa abordagem tão fora do comum? A resposta está no potencial impacto de encontrar algo tão poderoso. As descrições do poder da Arca, como dizimar exércitos ou causar eventos sobrenaturais, seriam mais do que suficientes para justificar uma busca secreta. Além disso, encontrar a Arca significaria não apenas um golpe simbólico para qualquer governo rival, mas também a possibilidade de explorar seus supostos poderes para ganhos estratégicos. Relatos de ex-participantes do projeto Stargate sugerem que durante algumas missões de visão remota, os alvos incluíam locais históricos e bíblicos associados à Arca. As imagens descritas pelos participantes variavam: cavernas escondidas, templos soterrados e até locais do Oriente Médio com ligações aos relatos bíblicos. Ainda que esses relatos não tenham sido confirmados, eles adicionam um novo nível de mistério à história. Outro programa polêmico foi o projeto Gateway, que explorava estados alterados da consciência para alcançar objetivos específicos. A ideia era usar a projeção astral, uma técnica onde a consciência é separada do corpo físico, para explorar o espaço e o tempo. Parece algo impossível? Talvez. Mas para a CIA, qualquer possibilidade de vantagem estratégica valia a pena ser investigada. No contexto da Arca, a projeção astral poderia ser usada para acessar locais inacessíveis fisicamente ou até mesmo investigar a história do artefato. Imagine um espião viajando mentalmente para um momento em que a Arca foi transportada, revelando informações que poderiam ser usadas no presente.
O interesse da CIA em métodos não convencionais não é apenas intrigante, mas também levanta questões sobre o quanto sabemos realmente sobre as operações secretas do governo. É impossível que outros programas similares ainda estejam em andamento, longe do olhar do público, especialmente quando se trata de artefatos tão significativos quanto a Arca da Aliança. Além disso, há relatos de compreensão entre a CIA e agências internacionais, como o Mossad em Israel. Dados históricos mostram que Israel sempre teve grande interesse na Arca, devido ao seu significado religioso e histórico. Essa possível colaboração teria envolvido troca de informações e apoio logístico em missões clandestinas, especialmente em locais no Oriente Médio e na África, apontados como possíveis esconderijos da Arca. Evidências anedóticas e teorias conspiratórias sugerem que a busca da Arca não foi apenas limitada à visão remota ou projeção astral. Tecnologias avançadas de rastreamento geológico e até drones foram supostamente empregados em escavações secretas. Relatos indicam que agentes da CIA teriam monitorado de perto expedições de arqueólogos como Ron White e Wendell Jones, que alegavam estar perto de localizar o artefato. A pergunta que permanece é: se a arca foi encontrada, por que não sabemos disso? Uma teoria plausível é que, dada a sua importância simbólica e geopolítica, qualquer descoberta seria imediatamente classificada como segredo absoluto. Divulgar essa informação poderia desestabilizar nações, fomentar conflitos religiosos e até iniciar uma corrida pelo controle do artefato. Ao mesmo tempo, o mistério em torno dessas operações só aumenta o fascínio pela arca. Se a CIA realmente dedicou tantos recursos à sua busca, isso indica que ela acredita que o artefato é muito mais do que um simples mito, mas que de fato possa ser verdadeiro. Seja como um símbolo ou como uma fonte de poder real, a arca continua a ser um dos maiores enigmas da humanidade, e a interseção entre um místico e um militar só torna essa história ainda mais intrigante. Agora chegamos a um ponto crítico: as teorias sobre onde a arca está. Por isso, precisamos examinar as evidências que apontam para os locais específicos e as razões pelas quais esses lugares são considerados os mais prováveis esconderijos. As possíveis localizações da Arca. Desde o desaparecimento da Arca da Aliança, muitas teorias surgiram sobre o seu paradeiro. Algumas são baseadas em textos antigos e evidências arqueológicas, enquanto outras mergulham no território das lendas e teorias conspiratórias. O que une todas elas é o mistério. Onde estaria o artefato mais sagrado e enigmático da história? Uma das teorias mais populares aponta para a igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia. Segundo a tradição etíope, a arca foi trazida ao país pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, Menelik I. Supostamente, Menelik teria levado a arca para a Etiópia após uma visita de seu pai em Jerusalém. Desde então, a arca estaria guardada sob proteção rigorosa na igreja, onde apenas um monge, conhecido como guardião da arca, teria permissão para vê-la. O que torna essa teoria interessante é que ela tem sido sustentada por séculos, mesmo sem provas concretas. Vários exploradores e pesquisadores tentaram acessar a igreja ou obter informações mais detalhadas, mas todos foram barrados. O mistério em torno do local só aumenta o fascínio, e algumas testemunhas afirmam ter visto fenômenos inexplicáveis perto da igreja, reforçando a ideia de que algo especial está escondido ali. Outra teoria sugere que a arca esteja escondida em uma das cavernas próximas ao Mar Morto, na região da Cisjordânia. Durante as décadas de 1940 e 1950, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto revelou textos antigos que mencionam templos e objetos sagrados. Embora nenhuma referência direta à arca tenha sido encontrada, os textos sugerem que objetos valiosos podem ter sido escondidos em cavernas durante a destruição do Templo de Salomão. Arqueólogos modernos têm explorado essa região,
mas o terreno montanhoso e os conflitos políticos tornam o trabalho extremamente desafiador. Mesmo assim, muitos acreditam que a arca poderia estar escondida em algum lugar da área, esperando para ser descoberta. No Oriente Médio, outras teorias indicam possíveis locais na Arábia Saudita, no Iêmen e na Jordânia. Em particular, a região de Petra, na Jordânia, é frequentemente mencionada devido à sua importância histórica e religiosa. O local, famoso por seus templos e tumbas esculpidas em pedra, já serviu como esconderijos para artefatos preciosos no passado. Alguns pesquisadores acreditam que a arca poderia estar enterrada em uma câmara secreta ainda não explorada. A Arábia Saudita também é apontada como uma possível localização, especialmente em torno do Monte Sinai, onde, segundo a Bíblia, Moisés teria recebido os 10 mandamentos. Relatos de exploradores indicam que há áreas próximas ao monte onde poderiam estar cavernas ou ruínas que serviram de esconderijo para a arca. No entanto, uma teoria mais ousada sugere que a arca foi transportada para a Antártida. Essa ideia ganhou força entre os teóricos da conspiração, que apontam para o envolvimento de potências globais em missões secretas no continente gelado. A teoria sugere que a Antártida, com seu isolamento e condições extremas, seria o esconderijo perfeito para algo tão importante quanto a arca. Apesar da falta de evidências concretas, a ideia levanta questões interessantes sobre como governos e organizações internacionais poderiam esconder artefatos históricos. Outra possibilidade intrigante é a Amazônia brasileira. Segundo alguns relatos, expedições feitas na floresta indicam a existência de túneis subterrâneos e ruínas de antigas civilizações que poderiam estar conectadas à arca. Essa teoria ganhou destaque após a descoberta de geoglifos e outras estruturas misteriosas na região, sugerindo que civilizações avançadas habitaram a Amazônia muito antes da chegada dos europeus. Por fim, há quem acredite que a arca nunca deixou Jerusalém. Essa teoria defende que ela está escondida em um túnel subterrâneo sobre o local onde ficava o Templo de Salomão, hoje ocupado pela esplanada das mesquitas. Escavações nessa área são extremamente controversas devido à sensibilidade religiosa e política, o que torna quase impossível investigar a fundo. Ainda assim, organizações como o Instituto do Templo em Israel continuam a buscar evidências para sustentar essa hipótese. O que todas essas teorias têm em comum é a complexidade de encontrar a arca, seja devido à geografia, conflitos políticos ou proteção religiosa. Cada localização apresenta desafios únicos. No entanto, isso não impede que arqueólogos, governos e até exploradores independentes continuam tentando resolver o mistério. Além disso, o interesse pela arca também gerou muitas teorias conspiratórias. Alguns sugerem que ela já foi encontrada, mas que sua descoberta foi ocultada por organizações como o Vaticano ou agências de inteligência como a própria CIA. Essas teorias argumentam que a arca é tão poderosa que sua revelação pública poderia causar caos global. Independentemente de onde a arca esteja, o fato é que ela continua sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Sua localização pode mudar tudo o que sabemos sobre história, religião e até política. Mas antes de qualquer descoberta, resta uma pergunta: o que aconteceria se a arca fosse encontrada? A arca como instrumento de poder. Como já falamos, a Arca da Aliança sempre foi muito mais do que um objeto sagrado. Desde os relatos bíblicos até as teorias contemporâneas, ela é frequentemente descrita como um instrumento de poder absoluto. A questão que permanece é: se a arca realmente existe, quais seriam as implicações de uso em nosso mundo moderno? Nos textos bíblicos, a arca é retratada como um canal direto para o poder divino. Durante sua jornada pelo deserto, Moisés usou a arca como um guia para o povo de Israel. Em batalhas, sua presença significava a vitória certa, como no famoso caso da conquista de Jericó.
onde as muralhas caíram após os sacerdotes circundarem a cidade com a arca. Esses relatos sugerem que ela não era apenas um símbolo religioso, mas também uma arma de imenso poder. Agora imagine esse mesmo objeto sendo descoberto no século XXI. Qualquer governo, organização ou instituição que possuísse a arca teria, teoricamente, uma vantagem compatível. Isso é o cerne das teorias que ligam a CIA e outras agências ao artefato. O potencial de usá-lo como uma ferramenta estratégica, seja no campo militar, político ou religioso. Mas o que exatamente tornaria a arca tão poderosa? Alguns teóricos especulam que ela opera com uma tecnologia avançada, algo que povos antigos descrevem como divino, por falta de compreensão. A descrição de raios de luz ou energias emanando da arca, capazes de matar ou destruir, poderiam ser interpretadas como uma forma de tecnologia que ainda não compreendemos. Esse ponto de vista abre porta para conexões intrigantes entre a arca e a possibilidade de civilizações extraterrestres. Por outro lado, há o poder simbólico da arca. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, ela é um objeto sagrado. Sua descoberta ou controle teria repercussões imediatas e profundas, afetando a fé e a política global. O governo poderia usá-las para justificar políticas, consolidar poder ou até mesmo iniciar guerras. Instituições religiosas, por sua vez, teriam que lidar com o impacto de uma descoberta que poderia redefinir dogmas centenários. Também existem relatos de que a arca estaria conectada a forças paranormais. Por exemplo, o projeto Stargate da CIA explorou a ideia de que a arca poderia ser usada como uma espécie de amplificador psíquico, aumentando a habilidade com visão remota ou projeção astral. Como já sabemos, o interesse da CIA em fenômenos paranormais mostra que a ideia não é completamente descartada. Além disso, o impacto emocional de encontrar a arca não pode ser subestimado. Seria uma descoberta que uniria ou dividiria a humanidade de maneiras imprevisíveis. Em um mundo já polarizado por questões políticas, religiosas e culturais, a posse de algo tão significativo poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Outro ponto de discussão importante é: e se a arca fosse usada para fins nefastos? Em mãos erradas, ela poderia se tornar uma arma destrutiva de destruição em massa. A história está repleta de exemplos de como objetos de poder, sejam eles simbólicos ou tecnológicos, foram usados para oprimir, manipular e conquistar. A arca, com todo o seu mistério e potencial, não estaria imune a esse destino. Ao mesmo tempo, existe um lado otimista nessa narrativa. E se a arca fosse usada para promover a paz ou resolver conflitos globais? Sua descoberta poderia inspirar um novo renascimento espiritual, reunindo diferentes culturas e religiões em torno de um símbolo comum. Isso, claro, dependeria de como a humanidade escolheria interpretar e lidar com tal descoberta. Por fim, é importante lembrar que, apesar de todas as teorias e especulações, a arca permanece um mistério. Se o verdadeiro poder, seja ele espiritual, tecnológico ou simbólico, talvez nunca seja compreendido. No entanto, a busca por ela revela algo profundo sobre a humanidade. Nosso desejo inato de conectar o passado ao presente, desvendar segredos e de encontrar significado em um mundo cheio de incertezas. Esse desejo, aliado ao mistério em torno da arca, é o que torna tão fascinante. Seja como objeto de poder ou como símbolo de nossa curiosidade inata, a Arca da Aliança continuará a inspirar exploradores, governos e sonhadores em busca pelo desconhecido. O papel da CIA e das instituições religiosas. Quando falamos da Arca da Aliança, a conexão de instituições poderosas como a CIA e organizações religiosas parece inevitável. A Arca não é apenas um objeto religioso, é também um símbolo de autoridade e poder. Para entidades que moldam a política global ou o controle de narrativas espirituais, a Arca representa uma oportunidade única e um risco enorme.
A CIA, como uma das principais agências de inteligência do mundo, não poderia ignorar os rumores e teorias sobre a Arca. Desde a Guerra Fria, a busca por vantagem estratégica levou a agência a explorar os mais variados campos, incluindo projetos esotéricos como o Projeto Stargate e o Projeto Sunstreak. Esses programas investigaram fenômenos paranormais com uma visão remota, muitas vezes com o objetivo de localizar objetos de interesse estratégico, e a Arca da Aliança aparece repentinamente em teorias sobre essas iniciativas. Relatórios não confirmados sugerem que a CIA monitora há séculos regiões onde se acredita que a Arca pode estar escondida, como a Etiópia e o Oriente Médio. Isso não é difícil de imaginar, considerando o impacto que a descoberta da Arca teria no equilíbrio do poder global. Para uma organização como a CIA, mesmo a mera possibilidade de outra potência encontrar a Arca justificaria ações preventivas. Mas a CIA não está sozinha nessa busca. Instituições religiosas como o Vaticano também aparecem frequentemente nas narrativas sobre a Arca. O Vaticano, em particular, possui uma das maiores coleções de documentos e artefatos históricos do mundo, muitos dos quais nunca foram revelados ao público. Alguns teóricos sugerem que a Igreja Católica tem um interesse velado na localização da Arca, seja para protegê-la, escondê-la ou reivindicá-la como prova de sua autoridade espiritual. O Vaticano possui uma longa história em envolvimento em expedições arqueológicas e históricas. No século passado, por exemplo, patrocinou explorações em Jerusalém e em outras áreas sagradas. O envolvimento direto ou indireto da Igreja em questões relacionadas à Arca levanta perguntas intrigantes. O que a Igreja sabe sobre o paradeiro da Arca? E se ela fosse encontrada, como o Vaticano reagiria? Outras organizações religiosas, como a Igreja Ortodoxa Russa, também foram associadas à busca pela Arca. Um exemplo notável é o caso da Arca de Gabriel, uma suposta relíquia descoberta em Meca. Este evento teria envolvido tanto líderes muçulmanos quanto a marinha russa, com o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa sendo citado como participante em cerimônias relacionadas. Embora a Arca de Gabriel e a Arca da Aliança sejam consideradas objetos diferentes, a conexão entre religião e poder fica evidente nesses relatos. A colaboração ou conflito entre instituições religiosas e governamentais na busca pela Arca levanta questões importantes. Por exemplo, se a Arca fosse encontrada, quem teria o direito de reivindicá-la? Seria um governo, a igreja ou uma coalizão internacional? O fato de tantas entidades estarem potencialmente envolvidas cria uma teia complexa de interesses onde política, espiritualidade e poder se entrelaçam. Além disso, devemos considerar o impacto global de tal descoberta. Para organizações religiosas, a Arca seria uma prova tangível de relatos bíblicos, possivelmente significando a fé de bilhões de seguidores. Para a CIA ou outras agências de inteligência, o acesso à Arca significaria não apenas o controle sobre um objeto lendário, mas também um ponto de alavancagem em questões globais. Então não podemos ignorar os teóricos da conspiração que acreditam que a Arca já foi encontrada, mas o seu paradeiro está sendo mantido em segredo por essas instituições. E como já foi falado antes, segundo essas teorias, a Arca seria tão poderosa que a revelação de sua existência poderia desestabilizar o mundo. E é claro que isso explicaria o suposto silêncio de entidades como a CIA ou o Vaticano sobre o tema. Esse silêncio, no entanto, só aumenta o fascínio pelo mistério. A ideia de que organizações mais poderosas no mundo estão envolvidas em uma busca silenciosa pela Arca da Aliança nos faz questionar o que mais pode estar sendo escondido de nós. No fim das contas, a conexão entre a CIA, instituições religiosas e a Arca da Aliança é um lembrete de como o passado e o presente estão interligados. Governos e igrejas, cada um à sua maneira, entendem que a Arca não é apenas uma relíquia antiga, mas também uma chave para entender e talvez influenciar a trajetória da humanidade.
Os efeitos de uma possível redescoberta. A descoberta da Arca da Aliança seria um evento sem precedentes na história moderna. Mas o que realmente aconteceria se a Arca fosse encontrada hoje? Primeiro, devemos considerar o impacto imediato no campo religioso. A Arca é um objeto central para as três principais religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para o judaísmo, ela representa o símbolo máximo da aliança entre Deus e o povo de Israel. No cristianismo, sua conexão com os relatos bíblicos poderia fortalecer a fé de milhões de cristãos. No islamismo, embora a Arca não tenha o mesmo protagonismo, sua menção no Alcorão como sinal de poder divino seria motivo de grande interesse. Mas essa redescoberta também poderia causar divisões. Diferentes denominações religiosas poderiam disputar a posse da Arca, alegando que sua descoberta valida interpretações específicas e textos sagrados. Esse tipo de disputa teria potencial para inflamar conflitos regionais e até mesmo globais, especialmente em áreas onde tensões religiosas já são acentuadas. No campo político, os efeitos seriam igualmente profundos. Governos ao redor do mundo certamente veriam a Arca não apenas como um objeto de curiosidade histórica, mas também uma oportunidade estratégica. A posse da Arca poderia ser usada como uma ferramenta diplomática, um símbolo de legitimidade ou até mesmo uma arma psicológica em contextos de guerra. Imagine o impacto nas relações internacionais. Se um país como os Estados Unidos, por meio da CIA, fosse o responsável pela redescoberta, isso poderia fortalecer sua posição como uma potência não apenas militar e econômica, mas também cultural e espiritual. Por outro lado, a descoberta da Arca em um país menor ou menos influente poderia destabilizar a ordem mundial, levando a disputas e possíveis intervenções internacionais. Do ponto de vista científico, a Arca traria uma enxurrada de perguntas. Pesquisadores de diversas áreas, como arqueologia, história e física, dedicariam suas carreiras para desvendar os mistérios que cercam o artefato. Seria necessário entender como ela foi construída, qual era a função real e como um objeto tão antigo conseguiu sobreviver por milhares de anos. Essa investigação científica poderia resolver segredos que transcendem a história antiga. Se a Arca contiver algum tipo de tecnologia avançada, como alguns teóricos sugerem, isso abriria portas para novas descobertas no campo da engenharia, energia ou até mesmo medicina. Por outro lado, se for comprovado que a Arca não passa de um objeto simbólico sem poderes extraordinários, isso também seria significativo, pois desmistificaria séculos de especulação e reverência. Culturalmente, a Arca poderia se tornar o centro de uma nova onda de fascinação global. Filmes, livros, documentários e eventos seriam criados em torno de sua história e impacto. No entanto, essa exposição midiática também traria riscos. A comercialização da Arca poderia banalizar seu significado, transformando ela de um símbolo sagrado em um simples objeto de consumo. Além disso, a redescoberta da Arca teria um impacto psicológico profundamente na humanidade. Para muitos, ela seria a prova definitiva de que relatos bíblicos são baseados em eventos reais, trazendo um novo nível de seriedade às Escrituras. Para outros, ela seria vista como uma ameaça, um lembrete do poder que certas instituições ou governos podem exercer sobre o mundo. Por fim, não podemos ignorar a possibilidade de que a descoberta da Arca pudesse unir as pessoas ao invés de dividi-las. Em um mundo polarizado, a Arca poderia servir como um símbolo universal, um lembrete da nossa história compartilhada e do nosso potencial para enfrentar desafios globais juntos. Essa visão, embora idealista, nos lembra que a história da Arca é, acima de tudo, uma história sobre a humanidade, nossa capacidade de acreditar e nossa eterna curiosidade pelo desconhecido. Seja como for, a redescoberta da Arca da Aliança seria um marco histórico que redefiniria não nossa compreensão de religião, ciência, política e cultura,
Enquanto isso não acontece, o mistério que a envolve continua a nos fascinar, nos levando a explorar não apenas o passado, mas também nossas próprias crenças e aspirações. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!